E se eu te dissesse que o personagem mais estratégico de todo o universo DC, o mestre da preparação, o detetive supremo, poderia na verdade se tornar um dos seres mais poderosos do multiverso? Sim, tô falando do Batman com um anel de poder, mas não apenas o verde. E se ele tivesse o anel amarelo do medo, ou o vermelho da fúria, ou até o azul da esperança? Hoje, vamos mergulhar de cabeça nessa ideia insana. Como seria se o Batman empunhasse os diferentes anéis dos lanternas? Então se prepare, porque isso vai mexer com tudo o que você achava que sabia sobre os quadrinhos da DC. No final, quero saber sua opinião. Qual anel combina mais com o Batman? E qual o tornaria mais perigoso? Para entender o impacto de um anel dos lanternas nas mãos do Batman, primeiro precisamos compreender o que esses anéis realmente são, e por que ele é um dos poucos personagens que já usou mais de um. No universo DC, os anéis dos lanternas são alimentados por emoções puras. Cada cor representa uma força emocional diferente. O verde representa a força de vontade, o amarelo representa o medo, o vermelho representa a raiva, o azul representa a esperança, o índigo representa a compaixão, o anel laranja representa a ganância, o violeta representa o amor, o preto representa a morte e o branco representa a vida. São algumas das ferramentas mais absurdamente poderosas de toda a DC. E o Batman já foi escolhido por mais de uma dessas forças cósmicas. A primeira vez que isso realmente explodiu a mente dos fãs foi em Lanterna Verde número 17, quando um anel amarelo da Tropa Sinestro tentou recrutá-lo. Por quê? Porque ninguém impõe mais medo aos criminosos do que o Batman. Isso chamou a atenção de Parallax, a própria entidade do medo. Durante a saga A Noite Mais Densa, ele chegou a usar um anel negro, e depois, em O Dia Mais Claro, também empunhou o anel branco. O mais impressionante, diferente de muitos heróis, o Batman não seria dominado pelo anel. Sua mente é afiada, disciplinada e quase inquebrável. Ele não é apenas um soldado, é o estrategista definitivo. Se existe algo que define o Batman, é a força de vontade inabalável. Ele perdeu os pais, viu Gotham mergulhar no caos, enfrentou deuses, monstros e até o Superman, e nunca desistiu. O Anel Verde escolhe alguém com vontade suficiente para enfrentar o impossível. E quem faz isso toda noite em Gotham, sem nenhum superpoder? Pois é. Agora, imagine o Batman podendo criar literalmente qualquer coisa que imaginar. Escudos, armas, veículos, robôs gigantes, armaduras completas, tudo moldado por uma mente capaz de calcular múltiplos cenários em segundos. Diferente de alguns lanternas que são dominados pela emoção ou dúvida, ele usaria o anel com precisão cirúrgica, conheceria os limites do poder, as fraquezas dos inimigos e a melhor forma de usar cada construção. Com acesso aos arquivos dos Guardiões do Universo, ele teria conhecimento sobre ameaças cósmicas em toda a galáxia, se tornaria uma fusão de detetive, guerreiro e diplomata intergaláctico. Mas e se o anel fosse alimentado por algo mais sombrio? O Batman domina o medo, não como vítima, mas como arma. O visual sombrio, a capa, os olhos brilhando, a voz grave, tudo é projetado para paralisar criminosos antes mesmo da luta começar. Ele se tornou uma lenda urbana viva em Gotham, e isso é exatamente o combustível de um anel amarelo da Tropa Sinestro. Em Lanterna Verde número 17, Parallax tentou recrutá-lo porque ele já era o próprio medo, mesmo sem anel. Se aceitasse esse poder, ele não precisaria mais se esconder nas sombras. Ele seria a própria escuridão. Usaria o medo em escala universal. Mas surge o dilema moral. O Batman sempre evitou cruzar certas linhas. Ele sabe que o medo pode proteger, mas também destruir. Com o anel amarelo, ele estaria a um passo de se tornar aquilo que jurou combater. Se decidisse que a ordem absoluta é o único caminho, deixaria de ser herói e se tornaria algo próximo de um deus tirano. Durante a Noite Mais Densa, o corpo do Batman foi reanimado como um Lanterna Negro, um Batman zumbi movido pela entidade da morte, sem moral, sem memórias, apenas instinto para caçar os vivos. Diferente dos outros anéis, o Anel Negro não amplifica sentimento algum. Ele representa a ausência total de emoção, a ruptura do ciclo da vida e a imposição da antivida. Seu funcionamento também é distinto. Ele não escolhe alguém digno, ele reanima cadáveres, restaurando funções
motoras e padrões neurais residuais, mas não devolvendo consciência verdadeira. O resultado é uma espécie de predador necromântico que se alimenta da energia emocional dos vivos. O mais assustador, parte da mente estratégica ainda funcionava. Isso ocorre porque o anel acessa padrões neurais remanescentes. Ele não devolve a mente, mas ativa vestígios funcionais dela. Em alguém comum, isso gera apenas agressividade instintiva. Em Batman, mesmo resquícios cognitivos já são suficientes para torná-lo assustadoramente eficiente. Ele caçaria os seres mais poderosos para fortalecer a tropa dos Lanternas Negros, e esse é o pesadelo definitivo, um Batman impossível de salvar. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like para mostrar que você também aprecia histórias épicas como essas. E se ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever e fazer parte da nossa Bat-comunidade. Se o Anel Negro simboliza a antivida e a ruptura do ciclo existencial, o Anel Branco encarna o princípio oposto, a totalidade da vida, entendida como integração dinâmica de todas as emoções. Na mitologia dos Lanternas, cada cor corresponde a uma frequência emocional específica. O branco, porém, não é uma emoção isolada. Ele é a convergência do verde, amarelo, vermelho, azul, índigo, violeta e laranja, organizada sob um equilíbrio superior. Isso significa que o portador do anel branco não está dominado por um único impulso psicológico. Ele precisa manter estabilidade interna para canalizar todas as forças simultaneamente. Em termos narrativos, o anel está associado à entidade da vida, a força primordial que sustenta o ciclo biológico do universo DC. Aplicando isso ao Batman, o impacto seria profundamente diferente do que ocorre com qualquer outro anel. Bruce Wayne é um personagem construído sobre trauma, controle emocional e disciplina extrema. Para empunhar o Anel Branco de maneira plena, ele precisaria integrar aspectos internos que normalmente mantém compartimentalizados. O poder branco exigiria não apenas força de vontade, mas reconciliação entre dor, culpa, esperança e compaixão. Em termos psicológicos, isso significaria uma evolução estrutural do personagem. Ele deixaria de operar apenas como vigilante corretivo e passaria a atuar como agente restaurador. Um Batman Lanterna Branco poderia regenerar cidades devastadas, curar doenças em escala planetária e restaurar seres mortos, desde que isso estivesse alinhado ao equilíbrio cósmico. Mas aqui está o ponto mais profundo. Ele poderia trazer Alfred, Jason ou até seus pais de volta, e escolheria não fazer isso, porque sabe que interferir na vida e na morte quebraria a ordem natural. Esse autocontrole seria o ápice da evolução emocional de Bruce. Diferente do Anel Verde, que exige força de vontade consciente, o vermelho escolhe indivíduos consumidos por ódio profundo e trauma irreconciliável. Ao ser ativado, ele substitui o coração do portador, bombeando plasma vermelho corrosivo no lugar de sangue. O usuário passa a expelir essa energia como arma, mas perde grande parte do controle racional, se tornando movido por fúria constante e dor permanente. Aplicado ao Batman, o impacto seria devastador justamente porque Bruce construiu sua identidade sobre o controle do próprio trauma. A morte dos pais, a corrupção de Gotham e as perdas sucessivas, como Jason Todd em determinadas cronologias, são dores que ele disciplina diariamente para não ultrapassar sua regra moral de não matar. O Anel Vermelho romperia essa contenção. A raiva que ele suprime deixaria de ser combustível estratégico e se tornaria força dominante. Diferente de outros Lanternas Vermelhos, que agem de modo quase bestial, Batman poderia inicialmente manter certo foco tático, mas sua missão mudaria de justiça para punição absoluta. Ele deixaria de incapacitar criminosos e passaria a eliminá-los como expressão direta de sua indignação. O resultado não seria apenas violência ampliada, mas uma ruptura ética total. O herói, que simboliza autocontrole, se transformaria no juiz irado de Gotham, não mais guiado por princípios, mas por vingança institucionalizada. Os Lanternas Azuis operam de maneira diferente das demais tropas. Seu poder atinge o máximo potencial quando estão próximos de um Lanterna Verde, pois a esperança amplifica a força de vontade. O Anel Azul é capaz de neutralizar a energia vermelha, acalmando a raiva, fortalecer aliados, curar ferimentos graves
e até restaurar sistemas estelares em colapso. Ao contrário dos anéis mais agressivos, ele prioriza suporte, restauração e estabilização emocional. Aplicado ao Batman, o Anel Azul teria um efeito paradoxal. Embora o personagem seja associado à escuridão e ao medo, sua persistência diária em proteger Gotham pressupõe uma crença implícita de que a cidade pode melhorar. A esperança, nesse contexto, não é ingenuidade, mas resistência prolongada contra o colapso moral. Um Batman como Lanterna Azul não seria concentrado em intimidação, mas em reconstrução. Ele poderia usar o anel para fortalecer a Liga da Justiça em momentos críticos, neutralizar surtos de fúria cósmica, como energias da Tropa Vermelha, e atuar como estabilizador em crises interestelares. Sua função estratégica mudaria de detetive que reage ao crime para arquiteto que previne colapsos. No entanto, o Anel Azul exige fé genuína no potencial de redenção e na possibilidade de mudança, inclusive dos piores indivíduos. Isso dialoga com o fato de Bruce nunca ter ultrapassado sua linha moral contra vilões como o Coringa. Se empunhasse esse poder plenamente, ele se tornaria menos símbolo de medo e mais farol moral, quase rivalizando com Superman como referência ética. O desafio estaria em sustentar a esperança sem perder o realismo que o define. A tribo Índigo tem uma característica singular. Muitos de seus membros eram criminosos violentos que foram convertidos pela energia da compaixão. O anel não apenas concede poderes como teletransporte interestelar, cura e empatia ampliada, mas também permite canalizar temporariamente habilidades de outras cores do espectro quando em proximidade energética. Ele funciona quase como um equalizador emocional, forçando o portador a experimentar profundamente a dor e a humanidade dos outros. Aplicado ao Batman, o Anel Índigo ampliaria uma dimensão muitas vezes subestimada do personagem. Embora Bruce Wayne seja visto como frio e calculista, sua cruzada nasce de empatia pelas vítimas. Ele se identifica com órfãos, protege vulneráveis e frequentemente busca reabilitação em vez de execução. O fato de nunca ter matado, mesmo diante de perdas pessoais extremas, revela um compromisso com a possibilidade de redenção. Como Lanterna Índigo, essa empatia deixaria de ser apenas princípio moral e se tornaria percepção direta. Ele sentiria emocionalmente o sofrimento até mesmo de seus inimigos, compreendendo suas motivações com clareza quase terapêutica. Por trás da máscara fria, ele sente a dor de Gotham. Contudo, o anel também levanta uma tensão ética importante. A tribo Índigo é conhecida por impor compaixão a indivíduos que, originalmente, não a possuíam, o que gera debate dentro da própria narrativa da DC sobre livre-arbítrio. Um Batman empunhando esse poder poderia optar por usar a compaixão como um instrumento restaurador genuíno, ou como ferramenta de reprogramação moral. O Índigo não o tornaria mais temido, mas potencialmente mais transformador. Um vigilante que não apenas combate o mal, mas tenta desarmá-lo na raiz emocional. O Anel Laranja representa a ganância dentro do espectro emocional da DC e está ligado quase exclusivamente à tropa dos Lanternas Laranja, que na prática é composta por um único membro, Larfleeze. Diferente dos outros anéis, ele não tolera compartilhamento. A própria natureza da ganância impede a formação de uma tropa estável. Uma de suas habilidades mais singulares é a criação de construtos vivos, cópias energéticas das pessoas que o portador derrotou ou absorveu, mantidas sob seu controle como extensões de sua vontade acumuladora. Se aplicado ao Batman, o impacto seria psicologicamente mais sutil e talvez mais perigoso do que o de anéis como vermelho ou amarelo. Bruce Wayne sempre demonstrou uma forte necessidade de controle, mantém planos de contingência contra a própria Liga da Justiça, arquiva informações secretas sobre aliados e desenvolve protocolos para qualquer cenário possível. Essa característica, quando saudável, é estratégia preventiva. Sob a influência do Anel Laranja, poderia se transformar em obsessão dominadora. O desejo de proteger a todos poderia evoluir para a necessidade de
possuir e controlar tudo, eliminando a incerteza por meio da apropriação. O aspecto mais perturbador seria a capacidade de criar duplicatas energéticas de aliados e inimigos, versões controladas de figuras como Superman ou membros da Liga, armazenada como garantias contra falhas futuras. Um Batman Lanterna Laranja não destruiria o mundo, ele o sequestraria em nome da segurança absoluta. O herói que sempre temeu perder pessoas poderia sucumbir à ideia de que a única forma de evitar perda é tornar tudo sua propriedade, e nesse processo deixaria de defender a liberdade que jurou proteger. Com o Anel Verde, ele seria o maior lanterna da história. Com o amarelo, venceria o crime ao custo da liberdade. Com o vermelho, destruiria tudo. Com o azul, se tornaria um guia espiritual. Com o índigo, o redentor. Com o laranja, um tirano paranoico. Com o negro, terror absoluto. E com o branco, um deus da vida. A verdadeira pergunta não é qual anel ele deveria usar, é se ele deveria ter acesso a qualquer um deles. Porque o maior superpoder do Batman nunca foi um anel. É o fato de ele não ter poderes, é sua humanidade, sua dor, sua escolha diária de não cruzar a linha. E talvez o anel mais perigoso para o Batman seja qualquer um deles.